Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, eu sou Hamilton Silva. Nós estamos aqui em mais um episódio do Perspectiva Podcast, aqui na agência BCK Digital, mais precisamente no Empresarial do Rio Mar Kennedy, tá? Sempre trazendo aqui um episódio bem diferente para vocês, mas eu quero lembrar que toda quarta-feira a gente está aqui ao vivo, sempre trazendo aqui um convidado especial para que a gente possa conversar e saber das suas experiências, né, dentro desse mercado, né, que a gente sabe que é muito concorrido, né, principalmente quando se refere a suportes, né, que a gente dá para esses profissionais quando se envolve aí a linguagem do marketing, tá certo? Hoje a gente está numa edição especial, certo, em que a gente está trazendo aqui um cara que conhece muito do mercado automotivo, certo, no que se refere a esses feirões que acontecem em Fortaleza, tá? Bom, eu quero apresentar para você que está nos vendo aqui agora na câmera do meio, eu quero apresentar para vocês aqui o José Augusto, certo? Da Garage 7 Multimarcas, uma loja que tem aí uma série de veículos e está trazendo aí um feirão junto com, eu vou lembrar o nome dele, toda a vida eu erro. O Everton. O Everton, que é o presidente Do Sindivel, Sindicato dos Revendedores de Veículos do Ceará. Exatamente. O Everton, ele vai estar aqui, inclusive, gravando um episódio também com a gente. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo. A gente simplesmente está aqui preparando, né, um podcast especial, né, em que a gente está trazendo aqui o José Augusto, né, que vai falar um pouquinho desse feirão que está acontecendo, certo? Mas já a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu quero dar as boas-vindas aqui. José Augusto, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui para a gente poder bater um papo. Obrigado, Hamilton. É um prazer. Primeiramente, boa noite aos ouvintes do Perspectiva Podcast. E muito contente com essa oportunidade de estar expondo um pouquinho do nosso mercado, desse grande evento que está se realizando aqui, né? E agradecer e vamos bater esse papo e falar um pouquinho do mercado, das histórias e deixar, obviamente, os ouvintes do podcast bem informado e pronto para quem quiser estar adquirindo um veículo novo, né, vir aqui, dar um pulinho no evento e já a gente faz uma divulgação e explica bem sobre esse evento. Excelente, então. Big Feirão Rio Mar Kennedy, né? É um feirão que está acontecendo aqui, mas antes da gente falar com o feirão, eu queria conhecer primeiro quem é o José Augusto. Bem, eu sou, obviamente, empresário, sou um dos sócios da Garage 7 Multimarcas, né? Tenho o meu outro sócio, que é o Garcês, e, assim, a gente está nesse ramo de veículo, a Garage 7 está indo, a partir do ano que vem, para o seu 4º ano, né, de história, e a gente está sempre dentro desse mercado, mas é uma empresa com experiência muito maior do que isso. Nosso quadro é composto, o meu sócio já tem 20 anos aí de mercado, gerente de seminovos de vários grupos, né, de concessionárias, e também tem outros parceiros lá dentro que também vêm já desse mercado. Então, a gente, apesar de pouco tempo de existência da Garage 7, mas a gente já conta com know-how, com experiência de décadas já nesse mercado automotivo. Olha só, José Augusto, então, é empresário, é um dos sócios da Garage 7, e eu acredito... Vocês estão localizados aonde? A gente fica ali na Pontes Vieira, 200, né? A gente está ali no São João do Tauape, frente ao Parque Rio Branco, e a gente está lá nesse endereço desde a abertura, tudo. Então, é uma área bacana, mas hoje o mercado de carro, a gente costuma dizer que ele não está restrito apenas àquela área de atuação. Com a digitalização das plataformas de venda, tudo, a gente consegue atender toda a região de Fortaleza, inclusive interior do estado. A gente já tem clientes, entregas, tem o que a gente chama de car delivery, já fizemos entrega para Juazeiro, Itapipoca, Sobral, e, obviamente, como todo mercado, a era digital faz com que a gente tenha que se reinventar a cada dia e proporcionar maiores facilidades para os clientes. Que legal, cara. Então, vamos lá. José Augusto é sócio, né, de lojas, né, da Garage 7, mas eu queria saber o seguinte, como é que começou a tua jornada? Assim, sempre trabalhou com venda de veículos? Como é que foi? Não, o que acontece? Eu sou advogado por formação, então também a gente agrega essa parte de conhecimento do mercado de veículos, já atuava nessa área do direito do consumidor, trabalhista, e aí, juntamente com o meu sócio, surgiu a oportunidade, a gente já trabalhava umas vendas avulsas, e a gente, por que não
sair da informalidade e montar uma loja, oferecer um diferencial. E a gente nasceu de um sonho, não só da comercialização de veículos, mas a nossa principal meta, além da venda, é a satisfação do cliente, é se diferenciar do mercado com atendimento de qualidade, com um pós-venda diferenciado, né? Porque a gente considera que processo de venda ele não termina na hora que a gente entrega o carro e recebe o pagamento. A gente quer a fidelização do cliente, porque carro é uma coisa que o brasileiro ama e que a gente sabe que a periodicidade de troca é mais ou menos a cada 3 anos, no máximo 4. Então, a gente quer fidelizar o cliente oferecendo diferenciais no mercado. E com certeza. E olha só, tá aí, ó, a experiência de alguém que já conhece muito bem, né, dessa atividade, junto com os sócios, né, na Garage 7 e na Multimarcas. Hoje vocês dispõem de quantos veículos? Eu acho que esse número é bem... não seria uma pergunta sensata, porque isso é muito relativo, né? Ou não? Não, porque que acontece? A gente tem um estoque físico, que a gente chama que é o que está lá exposto na loja, e tem o estoque virtual, porque o mercado de veículos tem oportunidades para todos. Então, a gente tem o nosso estoque, a gente tem um anexo lá na loja onde a gente guarda mais veículos do que a capacidade suporta, e tem também, trabalhamos com parcerias e tudo, e sempre para oferecer, buscar entregar ao cliente o produto que ele quer. Né? Então, por exemplo, às vezes você vai chegar para mim e vai dizer, eu quero um Compass 2022, eu posso não ter naquele momento no estoque, então eu vou procurar com parceiros, com fornecedores, e vou ter aquele veículo para te atender. Então, a gente busca sempre nunca deixar o cliente escapar, né? Porque quando a gente deixa escapar, a gente está cedendo para o nosso concorrente aquela oportunidade. Isso, pois é, isso que eu ia te dizer. Porque, assim, essa questão de quantidade é muito relativo, porque assim, acontece muito de você não ter o carro e, mas um colega tem, um parceiro tem, de repente posso contactar ele para ver a condição, enfim, todo esse processo, e isso é saudável, né? Porque assim, vocês têm aí um círculo de amigos também que trabalham, fazem essa parceria com vocês, que é muito saudável, né? Claro, hoje, como em qualquer área, o mercado de veículos, o networking é muito importante. E é um mercado em que todo mundo se conhece, todo mundo sabe um pouquinho da história do outro, os pontos fortes, os pontos fracos do concorrente. Eu acho que, assim, a gente, da Garage 7, pelo menos, a gente busca a satisfação do cliente, a gente não tem aquela coisa da vaidade, só vou trabalhar com o que é meu. Então, a gente procura atender o cliente. Eu tenho o meu estoque, que hoje está aproximadamente 40, 50 veículos, mas tem também lojas parceiras em que a gente confia, sabe da procedência, da qualidade e que a gente consegue comercializar tranquilamente porque a gente sabe que é um veículo que vai ter uma procedência, que não vai dar dor de cabeça para o cliente, né? Então, a gente sempre busca estar fornecendo os melhores produtos para os nossos clientes. Perfeito. Vamos lá, eu fico muito curioso, assim, para quem faz venda de veículo, deve ter assim, uma história bem curiosa de um cliente que estava buscando um veículo e encontrou o outro, e vocês deram uma condição especial, porque o que mais me chama a atenção, inclusive a gente estava conversando mais cedo aqui, em relação a essa questão de histórias realmente que transformaram, né? Às vezes o cara vem buscar tá buscando um veículo e acaba encontrando outro, mas a condição não cabe ali. E a sensação que eu tenho é que o vendedor ele sempre dá um jeito de resolver. Às vezes ele está com tipo assim, o valor não cabe no bolso dele, a praticidade, né? Eu queria que você falasse alguma história que representasse bem esse tipo de comportamento. O que a gente costuma falar bastante, principalmente para a nossa equipe de vendas, é que existe o vendedor e existe o tirador de pedido. O tirador de pedido é aquele que vai entregar se o cliente chegar. Eu quero um Mobi branco 2022 e eu tenho lá, ele vai só tirar o pedido e pronto. O consultor de vendas, o verdadeiro vendedor, ele vai auxiliar o cliente nesse processo de venda, da escolha do carro. Então, a gente costuma sempre, no atendimento, conversar um pouquinho com o cliente, saber qual a necessidade dele, o que ele pensa, qual é o plano para encaixar o melhor veículo, a melhor condição. Então, assim, é bastante comum no nosso mercado o cliente chegar e dizer assim, eu quero uma Toro a diesel, porque ele tem aquele sonho,
E a gente, tá, mas você precisa realmente de uma Toro? Qual é o carro que se encaixa no teu perfil? Porque é bastante comum, às vezes, o cliente sonhar com um carro e, às vezes, aquele ali não dá certo ou, de repente, não é aquilo que ele precisa. Então, a gente já trabalhou com situações que o cliente chega procurando um carro compacto, pequeno, e a gente vai conversando um pouquinho. Naquela conversa, ele diz, não, o meu veículo é para locomover, eu, minha esposa, meus 3 filhos, a minha sogra. E a gente, vamos contar aqui, olha, esse carro não vai caber todo mundo. Se você quiser viajar, você não leva a família, fica alguém. Então, de repente, será que você não precisa de um carro de 7 lugares? Será que esse veículo não vai te atender melhor? Então, é bastante comum a gente estar fazendo esse auxílio para o cliente dentro daquilo que ele se encaixa. E isso, assim, é praxe. O cliente, às vezes, chega procurando uma coisa e termina saindo com outra, ou ele vem com a ideia, meu CPF não é muito bom, eu não estou com crédito no mercado, score, a gente, poxa, vamos fazer uma simulação, vamos ver. Hoje a gente trabalha com diversas financeiras e, às vezes, o score dele não é bacana numa financeira, mas ele tem um relacionamento melhor com um banco que gere outra financeira e, às vezes, ele sai com um carro muito melhor. Então, a gente tem esse tipo de história e lá na Garage 7 a gente tem o nosso lema, que é realizar sonhos. Então, a gente está lá para realizar os sonhos das pessoas e a gente vai trabalhar da melhor forma possível junto à financeira, tentar crédito, taxa, baixar a parcela, o que for possível para entregar para o cliente aquele sonho dele. Olha só que legal. Eu tenho uma experiência legal com essa questão de troca de carro, né? Olha só, eu saí de acho que era um Gol que eu tinha, não, era um ponto que eu tinha. E esse rapaz, não, era um Gol novo, 22, acho que era 2020. E eu disse, eu acho que esse carro já não dá mais para mim. Aí eu pensei, eu quero ir para um carro maior, né? Aí eu fui ver os Jeep, né? Fui ver o Renegade, né? Vou ver o Renegade. Quando eu fui ver a condição, e eu comprei de um amigo, acredita? Um amigo estava vendendo e tal, só que aí quem fez todo o trâmite foi uma concessionária, uma loja, né? Aí me vendeu, cara, fica com esse carro e tal. Eu acabei ficando com o carro. E depois que eu peguei o carro, que eu fui por checar a documentação para ver como é que estava, viu que estava tudo ok, eu não imaginava que o meu carro ia ser aprovado para pegar o Compass. Então, tudo pode acontecer. Realmente, o ideal é que se faça uma análise de crédito, né? Assim funciona? É verdade. E, assim, o mercado é muito dinâmico. Às vezes, a gente fala para o cliente acha que é um pouquinho daquele papo de vendedor para empurrar um carro, alguma coisa. A aprovação de crédito, principalmente quando você necessita de um financiamento, ela é muito dinâmica. A gente tem casos de que a gente faz uma simulação para o cliente hoje e ele consegue tirar o carro sem entrada, e aí o cliente, vou pensar, volta na semana que vem. Na semana que vem já houve alguma alteração, ou ele esqueceu uma continha de celular dele, atrasou, ou o carro dele ainda não estava quitado, ele atrasou uma parcela, muda. Então, é um mercado muito dinâmico e que os clientes acham, isso é conversa de vendedor, vou conseguir tirar o carro a qualquer hora. Quando é um score muito bom, ele consegue. Mas tem aquele score limite que a gente diz, não perde a oportunidade. Abriu, simulou, determinada financeira liberou o carro para ti sem entrada, vai, acredita no teu sonho e concretiza aquilo, porque é bastante comum a gente fazer uma simulação para o cliente num mês, quando ele chega no outro para fechar, as condições já mudaram e tudo. E você tocou num ponto muito importante, que é questão de sempre checar a documentação do veículo. Então, lá na loja a gente tem o cuidado, na compra, de estar checando, fazer consultas. É importante verificar se um veículo ele tem algum sinistro, se ele é um recuperado de sinistro de seguradora, se ele é um recuperado de leilão. Existem diversas condições no veículo que, às vezes, o cliente leigo não sabe, que pode desvalorizar o veículo e pode dificultar uma contratação do seguro, um financiamento. Então, essa parte que você falou, vamos checar a documentação na hora da compra, é importantíssimo, e saber com quem você está comprando também, para te dar aquela segurança que você está fazendo um bom negócio. Porque é bastante comum hoje no mercado, você tem aquelas plataformas de vendas abertas, né, como vou citar aqui a OLX, que você tem lá tanto os perfis profissionais como os perfis particulares. Perfil particular, às vezes você vê um carro 5, 6 mil mais barato do que de uma loja, né? Pode ser que seja um carro bom, pode ser que seja uma boa oportunidade, uma pessoa
que esteja aperreada vendendo o veículo abaixo do valor de mercado? Pode. Mas se você não tiver o cuidado de checar, você pode estar comprando um carro que foi recuperado de um sinistro, de uma seguradora, ou seja, que ele sofreu danos graves e fica aquele apontamento lá no documento do veículo, fica o apontamento no registro e lá na frente, quando você for vender seu carro, você pode ter uma dor de cabeça muito grande. Então, onde você está comprando, checar a documentação é de suma importância. Perfeito. O que eu queria complementar o que eu disse aqui em relação ao meu carro, eu comprei meu carro num banco, eu financei num banco em que eu nunca tive conta nesse banco, que foi o Santander. Aí o Santander fez o financiamento do meu carro, deu tudo certo. Talvez, por alguma razão, não entendo como é que funciona, mas por incrível que pareça, nenhuma das minhas agências aprovaram, mas o Santander, que não tinha nada a ver com a confusão, rapaz, eu vou te emprestar o dinheiro. E eu estou, inclusive, pagando a última parcela agora do meu Jeep no próximo mês. Olha aí, já podemos estar trocando. Mas essa questão, assim, às vezes é muito comum também no mercado, o cliente chega e diz assim, simula para mim no banco, vou dizer aqui, simula para mim na financeira do Itaú, porque eu sou cliente do Itaú há 20 anos. A gente costuma dizer que é uma faca de dois gumes. Por quê? Se você é cliente do Itaú há 20 anos, o Itaú tem todo o teu histórico financeiro ali. Se você tem um histórico bacana, positivo, que você paga o seu cartão de crédito em dia, que você não entra demais no cheque especial, que você não tem um limite de endividamento muito grande, porque hoje essas informações estão todas lá. As financeiras conseguem saber o teu limite de endividamento, né? E principalmente aquele banco que você tem maior relacionamento. Óbvio que se teu relacionamento com o banco é muito bom, ninguém vai conseguir bater aquele banco, porque ele já enxergou a tua vida, ele sabe o que você pode, o que você não pode, se você é bom pagador. E, algumas vezes, isso também é uma desvantagem para você. Por quê? Porque dentro desses 20 anos, você pode ter tido um histórico de atrasar a fatura, mesmo renegociando uma fatura de um cartão, você parcelou, e aí, de repente, o outro banco ele não consegue ver essa informação detalhada. Ele vê que você tem crédito no outro, e aí é aquela questão da guerra comercial. Eu vou tirar aquele cliente lá da BV e vou puxar para mim. A BV diz, eu vou tirar o cliente do Santander e vou puxar para mim. Então, é um mercado muito dinâmico. No processo de venda, a gente trabalha com as principais financeiras, então a gente faz a simulação em todas elas e oferece para o cliente aquela que tem a melhor condição. Pois é, aí eu não tinha relacionamento com o Santander e o Santander, pronto, eu vou te prestar a grana, aí a entrada que eu dei o meu Gol, né, a venda do carro que eu tinha anterior, e acabou dando certo, eu nunca tive relacionamento nenhum com o banco. Então, para mim, passou a ser um mito isso. Mais ou menos, né? Passou a ser um mito mais ou menos, porque mesmo eu estando agora nas últimas parcelas, está com uns 5 meses. Eu tentei procurar eles para comprar o outro, né? O Compass. E aí eu não consegui uma condição interessante e assim, não foi para frente. Então, assim, eu não sei se isso vai muito pela loja que vai fazer isso, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu não consegui trocar o carro por conta, achando que, poxa, para você ter ideia, esse carro, o meu carro que eu comprei ele em 4 anos e em 1 ano eu paguei 2. Dava para pagar, eu paguei 2, até porque tem esse procedimento que você paga as últimas, fica mais barato, uma coisa assim, né? Isso é de praxe, assim. Primeira coisa, um financiamento, quando você faz, normalmente ele é um CDC, né? E quem consegue se programar é super interessante. As taxas de juros, a gente sabe que no período pós-pandemia houve uma limitação maior de crédito, o crédito está caro, e quando você consegue se programar, é extremamente interessante você colocar, de repente, para você pagar a primeira e a última, a segunda e a penúltima. Por quê? Quando eu antecipo, se eu antecipar a última parcela a pagar hoje, eu estou tirando aí, se eu financei em 48, eu estou adiantando aí 4 anos de financiamento. E aí, quando você faz isso, é tirar dos juros daquela última parcela. Isso. Então, às vezes, você pensa, eu estou financiando um carro, estou pagando 2. Mas, se você fizer isso, você não vai pagar 2 ao final. Você talvez vai pagar 1,5, um terço, alguma coisa assim. E aí você consegue melhorar um pouquinho aquela tua taxa, mesmo que você tenha pego uma taxa um pouquinho mais alta no ato da compra, quando você adianta a parcela, você está se livrando dos juros daquelas últimas parcelas. E aí, óbvio que tem um período em que esse achatamento já não vai compensar tanto. Né? Quando eu chego, de repente, lá na parcela 20,
20 e estou adiantando a 40. Aquele intervalo ali já não é tão grande, mas você consegue se livrar um pouquinho de juros. E uma coisa muito importante aí que você colocou, e eu gostaria até de explicar para quem está nos ouvindo também, é que, assim, o processo de troca do veículo, a gente às vezes pensa, eu tenho o meu Golzinho 2016, eu não estou em condições de trocar para um 2019, 2020. A gente, como loja, também trabalha com o que a gente chama do troco na troca, né? Você pode ir para um carro mais velho que o seu, se você estiver apertado, e você, com o seu carro, você faz uma graninha, recebe um troco ali na troca, e você pode até usar seu carro para se livrar, às vezes, de um aperto momentâneo, de uma dívida, e para não ficar a pé, não voltar para o ônibus, para o aplicativo, você regride um pouquinho, dá um passo para trás, para depois dar mais 2, 3 para frente. Então, isso também é muito comum no mercado de veículos. Beleza, então. Então, vamos falar, antes da gente falar aqui do feirão, como é que é a presença digital de vocês hoje? Vocês têm a loja física, vocês trabalham com anúncios, as plataformas ajudam demais vocês, como é que funciona? Hoje assim, principalmente no período de pandemia, que foi um período muito complicado, não só para a economia, mas nesse setor da gente foi modificado bastante, né? Porque a gente tinha aqueles lockdown, ficava fechado, então obrigou todo mundo a se modernizar, todo mundo a ir para as plataformas digitais, tudo. A Garage7 especificamente, a gente tem o nosso site, né, que é o www.garage7multimarcas.com.br. Nós estamos também nas principais plataformas de vendas de veículos, OLX, Webmotors, Mobiauto, Meu Carro Novo, Autoline. Normalmente, cada financeira tem uma plataforma de venda e a gente está lá em todas elas. E hoje, como acredito que a maioria do mercado, uma grande plataforma de venda é o Instagram. São aqueles patrocinados, o cliente está lá dando uns cliquezinhos, querendo saber da vida do vizinho, do amigo, do primo. No meio de um stories e outro ali, aparece um patrocinadozinho da Garage7, dos nossos concorrentes, e é uma estratégia de venda. O mercado, como eu te falei um pouquinho antes, está cada vez menos dependente do físico. Então, eu tenho um cliente lá em Juazeiro, ele vê o meu anúncio lá de um SUV, de um carro popular, e entra em contato comigo, e aí, como é que eu faço? Então, meus vendedores vão lá, a gente inicia um atendimento por WhatsApp, faz vídeo personalizado do carro para o cliente, e a gente encanta o cliente com esse vídeo. Ele diz, eu quero esse carro. Eu digo, não tem problema, eu vou deixar o carro para ti. E o próprio processo hoje de pagamento dos financiamentos estão mais simplificados, né? Eu consigo, não preciso que o cliente esteja na minha loja para ele fechar uma venda, né? Com as ferramentas hoje dinâmicas do jeito que a gente tem o Pix e as ferramentas das financeiras. Eu envio um link que o próprio cliente tira uma selfie, faz lá o upload da CNH dele, e a gente consegue concluir toda a venda digitalmente. Olha só, rapaz, isso vai só entregar o carro. Então, assim, o mercado está feito cada vez mais para facilitar a vida do cliente. Isso é muito bom. E assim, vocês estão presentes no Google também, como uma rede de pesquisa, perfil do Google, não? A gente tem, obviamente, o Google Meu Negócio, você procurar lá, né? Tem a questão do Google Ads também, né? Para você, às vezes o cliente procura lá, vai digitar carro seminovo. E aí você tem aquelas ferramentas, você paga um patrocinado. E tem aquele mecanismo que vai ajustando, sugerindo. E aí tudo é uma questão de investimento. Mas eu digo que assim, o maior patrimônio de uma loja é a sua carteira de clientes. Você está sempre querendo conquistar, mas diferentemente de outros mercados, que o importante são novas aquisições. Em relação a cancelamentos, a gente pensa assim, toda vez que eu perco um cliente para outra loja, eu vou atrás. Por que eu perdi? Por que esse cliente que já comprou um carro comigo não voltou? Uma coisa é, eu não tinha o carro para atender a necessidade dele, mas no processo não tem uma falha, o meu pós-venda falhou, ou não gostei do primeiro atendimento na venda, tudo, e a gente está sempre buscando aperfeiçoar, porque a meta é sempre a satisfação e fidelização do cliente. Perfeito. Então, como vocês puderam ver aqui, as principais lojas, as que se preocupam com esse universo do digital, nós, assim, falando enquanto especialista no assunto, estar presente nessas plataformas é algo que realmente
você não pode viver sem. Embora a gente saiba que existem algumas plataformas que proporcionam com que sejam segmentadas para o setor, a gente sabe que algumas outras que não são segmentadas para o setor ajudam também e bastante. E quando eu falo isso, eu estou falando exatamente do Google, porque o Google é uma plataforma, a gente já usou esse exemplo aqui várias vezes, o público de interesse e público de intenção. Né? O público de interesse é quando você está interessado num determinado produto. Quem é ele? O público de interesse é aquele público que pesquisa ali pelo Google, tá? Então, o público de intenção, quando você é intencionado com alguns anúncios, né? E eu fico muito feliz em saber que as grandes empresas estão inseridas nesse mercado. A gente costuma sempre receber aqui alguns dos nossos convidados passando essa orientação. Tudo que eu estou dizendo aqui, você acabou de esclarecer para mim que a gente está lidando com alguém que conhece o universo, sabe como é que não só o processo de venda, mas também o processo dinâmico do digital, de como é que funciona esse mecanismo. Isso é bem interessante para a gente. E eu estou falando isso por quê? Porque é muito difícil a gente colocar na cabeça do cliente que ele tem que estar lá no Google. E eu constantemente faço reuniões aqui para explicar para ele, às vezes o cliente me procura aqui achando que o Instagram é a solução da vida dele, que, na verdade, a solução dele está em outra ferramenta, não é... Claro, é importante estar em todas, mas o fato de você estar numa que você vai encontrado pelo público que busca pelo produto ou serviço é bem mais interessante do que ele impactar alguém. Então, essa comunicação é algo que a gente já executa aqui com muita frequência e o fato de vocês já estarem lá na frente, isso aí já é um ótimo caminho andado, né, para o negócio propriamente dito. Então, a Garage 7 é uma das empresas que você vai encontrar além desses produtos e em tudo que é lugar, além da rede social, também nas ferramentas de buscas, que é o Google e etc. Né? Isso, até porque a gente acha importante, porque, assim, óbvio que o mercado digital veio para facilitar o e-commerce e tem diversas facilidades, mas a gente nunca pode deixar de ter em mente que acontecem também pessoas que se aproveitam dessa facilidade para aplicar golpes e tudo. Sim. Então, no Instagram, lá, óbvio que eles têm aquelas ferramentas de analisar o anúncio, ver se não é uma propaganda enganosa, mas às vezes passa. E você está em todas as plataformas, além de te posicionar, de ser uma espécie de branding, você está sempre sendo lembrado lá e está expondo a tua marca, se consolidando no mercado. O cliente, quando ele recebe um anúncio, eu acredito que aquele mais cauteloso, ele vai procurar, poxa, eu vi esse carro da Garage 7, é bacana, está barato, mas deixa eu ver quem é a Garage 7. Então, ele vai lá pesquisar no Google, Garage 7 Multimarcas. É importante que você esteja lá, esteja o seu site, que você mostre para o cliente, olha, eu estou aqui virtual, eu existo no virtual, eu existo no físico, e pode comprar comigo, que você vai ter a sua garantia do seu veículo e que, assim, você não está tratando com uma pessoa que, na hora que te entregar o carro, receber o dinheiro, você nunca mais acha na vida, ou às vezes até caindo num golpe, como é bastante comum nesse mercado. Infelizmente, pessoas se aproveitam, agem de má fé, pedem um sinal e às vezes não é a pessoa que está vendendo o veículo, engana. Então, a Garage 7 acredita que é super importante eu estar em todo esse mercado digital para dar uma maior segurança ao nosso cliente. Então, onde ele pesquisar, ele vai achar a gente lá no mercado. Exato. E aí a gente já testa anúncio aqui e a gente já conseguiu entender qual é a jornada do cliente. Quando ele, de repente, encontra uma empresa do Google, dependendo do ticket, ele segue um caminho que para a gente já está claro. Quando ele encontra uma empresa no Google, que ele vê, vou ver aqui essa empresa, eu quero saber com o que ele está interligado. Quando ele é encontrado no Google, tá? Aí ele vai ver que existe um monte de backlinks que leva para essa empresa, ponto positivo. E aí ele não satisfeito, o próprio Google agora está disponibilizando com que as amarras entre a ferramenta de busca e as redes sociais sejam integradas, e hoje isso é possível. Hoje, se você imaginar que pode colocar o Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, todos eles atrelados ao Google, que antes era um mito que a gente achava. Não, as ferramentas não querem que você saia do Google e vá para a plataforma concorrente. Isso foi desconstruído. Por quê? Se o Google não aceitasse isso, ela não ia permitir que se colocasse o link do Instagram, porque são duas empresas, embora ambos com as suas atividades, para a gente é entendido como um concorrente do outro. E isso foi desconstruído, porque agora
todas essas ferramentas que são consideradas redes sociais, que são redes sociais, estão atreladas no Google. E o caminho que o consumidor faz, ele vai em pesquisa, ele encontrou a loja, aí ele já sabe que ali ele tem ali o link do site, tem um horário que ele fica, que ele abre, que ele fecha, tem ali o local onde que as pessoas fazem avaliações sobre a loja e tem ali o link atrelado às redes sociais. Esse é o último caminho que ele vai percorrer. Claro que ele vai ver o site. Não, ok, agora deixa eu ver se ele tem rede social. Quando foi a última publicação? Se eles fazem história frequente. Então, esse caminho a gente já entendeu aqui, que ele vai fazer. E isso a gente consegue ver através de números, né, das métricas, das ferramentas, e que ele sai de um canto e vai para outro, na sua grande maioria, esse é o caminho que ele segue. Então, só para a gente dar continuidade aqui, a gente está aqui no Perspectiva Podcast, certo? Você que está acompanhando a gente aí através do nosso canal do YouTube, e essa live aqui a gente vai compartilhar muito, porque a gente digamos, um serviço de utilidade pública, né? Então, para a gente é importantíssimo que você saiba que, inclusive, neste momento, hoje, amanhã e depois, sexta, sábado e domingo, está acontecendo uma novidade aqui no estacionamento do Rio Mar Kennedy, né? Exatamente. Nós estamos aqui, não só a Garage 7, mas diversas lojas do setor de comércio automotivo, no Big Feirão, Rio Mar Kennedy, tá? É uma oportunidade ímpar para quem está pensando em trocar seu carro, porque tem grandes lojas, um grande estoque, grandes oportunidades, e, como a gente diz, assim, cada feirão é uma oportunidade única para você estar tendo as melhores condições na troca do seu veículo. A gente vai já bater um papinho, que vantagens são essas. Sim, é isso, né? Que eu ia te perguntar. E a gente pode entrar aqui e dizer, poxa, vem para cá, às vezes você não está nem... Está só com aquele pensamento, eu vou trocar meu carro ano que vem, mas, de repente, dá um pulinho aqui que você tem vantagens, né, para estar adquirindo o seu veículo. Olha só, inclusive, falando sobre as vantagens, aquela que você me falou de manhã foi sensacional, que eu acho que é uma vantagem excelente. O fato se tudo correr bem, o cliente já sai com o veículo na hora. Exatamente. Você tem toda uma estrutura aqui montada, você tem uma financeira por trás desse evento, né, presente no local, presente no local, com os gerentes de relacionamento para tentar brigar pela melhor taxa. De repente, olha, meu crédito aqui, a financeira está me liberando 30, a gente tenta uma majoração, aproveita o feirão, considerando que tanto a financeira tem um custo para estar aqui, as lojas, e oportunidades diferenciadas. E um grande diferencial que existe num feirão como esse, no mercado de seminovos, em relação ao mercado de novos, é esse. É que aqui, dando tudo certo, você trouxe a transferência do seu carro, eu já estou com a transferência do meu, a gente faz a troca do veículo, você já sai de carro novo, os nossos veículos são inspecionados, não tem aquela coisa de você comprar e receber o carro, não, eu vou revisar, vou ver daqui a 7 dias eu te entrego, não. A gente já faz a troca, você já sai aqui e tem diversas oportunidades, e é uma oportunidade em que, num só lugar, você está aqui com 14, 15, 16 lojas aqui concorrendo, e se você pechinchar, a gente sabe como é o cliente, ele vai no meu stand, vai ver o meu carro, quanto é que está, vai lá no stand do concorrente, vai voltar, e é uma oportunidade que você tem de sair com a melhor condição de negócio. Então, vamos lá, de benefício que eu estou vendo aqui, você já sai com um carro, a financeira está no local, os vendedores preparadíssimos, os carros são revisados. Queria que você falasse aí dessas vantagens para você que vier hoje, sábado e domingo. Os horários, antes de mais nada, quais os horários que vocês vão estar aqui? Pelo menos a Garage 7 fica um pouquinho livre, mas a gente está aqui de 8 até as 22, está abrindo 2 horas mais cedo em relação ao horário do shopping, mas está estendendo até o final do horário aqui do shopping Rio Mar Kennedy. E as vantagens, primeiro, como eu já coloquei, você sai com o seu carro na hora, correndo tudo ok, trazendo a transferência do seu, né? Você tem taxas diferenciadas esse final de semana para garantir que você vai estar fazendo a melhor oferta. Você tem a equipe de uma financeira aqui por trás para tentar fazer o possível para liberação do teu crédito. Você tem facilidade de pagamento, como parcelamento no cartão de crédito, e hoje... Avaliação de veículo também. Super avaliação no veículo, você tem uma oportunidade que, dependendo da bandeira do seu cartão, de quem é o emissor, a gente consegue parcelar uma entrada em 21 vezes, em 24 vezes. Olha só. E é isso, né? E, como eu digo, assim, num feirão como esse, quem está aqui não está aqui para perder
negócio. Então, a gente só não vai conseguir fazer aquilo que você quer se realmente não der. E se eu não conseguir, às vezes o meu concorrente que está ali do lado vai conseguir. Porque o mercado de seminovo, a gente fala que cada carro ele é único. O meu seminovo ninguém tem igual. Ele pode ter parecido, mas dificilmente você vai chegar aqui e vai... eu estou no stand da Garage 7, a Garage 7 tem um Mob 2020 com 28 mil quilômetros. O meu concorrente aqui do lado ele pode ter um Mob 2020, mas às vezes o dele pode estar com 20, pode estar com 40 mil quilômetros, pode estar com 50, então cada carro ele é único, né? E assim, o importante é que você olhe a procedência, ver qual é o histórico daquela loja. E um feirão como esse, ele tem uma financeira por trás, no caso aqui a ABV, que está patrocinando esse feirão, né, que é o Banco Votorantim, que é uma das maiores financeiras do país. E para o cliente, você sabe que ela não vai se associar com qualquer loja, com qualquer coisa. Todo mundo que está aqui tem um relacionamento bom, são lojas confiáveis, que a ABV acredita que vai estar fornecendo para o cliente dela as melhores condições e com menos dor de cabeça, porque a gente sabe que o veículo seminovo ele pode ser uma realização do sonho ou um início de um pesadelo. A gente da Garage 7 procura revisar sempre nossos veículos, é feita uma inspeção anterior à venda e a gente trabalha, obviamente, com além da garantia legal, para o cliente que não quer ter dor de cabeça, a gente tem parceiros que conseguem oferecer, dependendo do veículo, do ano dele, até 2 anos de garantia de motor e câmbio nos veículos, né? Então, é uma segurança maior em que a gente oferece para os clientes e, num feirão, normalmente, isso daí tem um custo, né? Para você estender uma garantia para 1 ano, 2, e num feirão está lá, de repente, numa condição e dizer, olha, vem para cá que eu vou te dar essa garantia de brinde para você fechar comigo. E é um diferencial de cada uma das lojas que está aqui. Algumas têm, outras não têm, então por isso que é importante pesquisar, andar em todos os estandes, mas certamente sua melhor compra vai estar na Garage 7. Ah, com certeza. Inclusive a Garage 7 lá, quais são os carros que eu posso encontrar lá hoje? A gente procura atender todos os clientes. A Garage 7 não faz diferença se é aquele cliente mais simples ou se é um cliente premium. Para você ter noção, eu tenho carros aqui que estão expostos na casa de 25, 26 mil, e vou até, por exemplo, um Renegade, que está ali já na casa de 100 e poucos. Eu tenho também uma BMW aqui exposta. Então, a gente procura atender da mesma forma o cliente mais simples ao cliente premium, porque, assim, para a gente, o importante é a satisfação, e a gente sabe que cada cliente que chega, mesmo que seja aquele carrinho mais simples, um Unozinho básico, sem ar-condicionado, aquilo ali é o suor, às vezes, de anos da vida dele. Quanto tempo ele trabalhou, quanto ele sonhou para conquistar aquilo. E a gente quer fornecer o mesmo atendimento para esse cliente, aquele que está lá comprando um carro premium, um sedã de luxo, uma coisa. E é isso. A Garage 7, a gente trabalha com essa ideia. Todo cliente é o nosso alvo, é o nosso produto, e não importa a condição financeira dele. Perfeito, então. Então, bom, para a gente finalizar aqui, eu acho que a gente já deixou claro para você. Então, sexta, sábado e domingo, no estacionamento do Rio Mackenzie, você vai ter a oportunidade de conhecer várias lojas, a Garage 7 também, certo? E, além dela, vai ter outras lojas aí para você pechinchar e procurar o carro que você está procurando, o seu sonho. Você vai realizar o seu sonho de fato. Então, essa é a oportunidade que você vai ter de poder conferir tudo isso, certo? Em 3 dias, né? Hoje já começou, já esquentou hoje foi o esquenta, né? Já tivemos vendas, entregas. Olha só. E é isso, o feirão é um evento dinâmico, é um evento único, embora já a gente sabe que no mercado de carros está acontecendo com a prática de, às vezes, ter 2 feirões no mês, 3, mas cada um é único, porque o estoque que está aqui, você não tem garantia que vai estar lá, o carro que está disponível hoje, amanhã não está. E é isso, né? Dizer para agradecer, né, a oportunidade, falar para os ouvintes, né, do Perspectiva Podcast, vem, visita a gente, conversa comigo lá no Stand 1, que a gente está, e nós vamos fornecer para você a melhor opção dentro daquilo que você sonha em estar adquirindo. Perfeito, então. Então, quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente
até o presente momento. O feirão continua, vai até domingo, até às 10 horas da noite. É isso? No domingo, por restrição de horário, a gente precisa sair, às vezes retirar um pouquinho mais cedo, depende muito de acordo comercial, de movimento, mas assim, a gente procura abrir o feirão e fechar até o último momento, a gente não encerra atendimento. Se tiver demanda, a gente realiza o seu sonho a hora que for. E se não for aqui no feirão, procura individualmente lá nas lojas, que aí você já vira cliente aí, tanto da Garage 7 como de outras empresas que estão aqui presentes. Mais uma vez, quero agradecer a gentileza de ter vindo aqui. Acho que você deu uma informação assim, esclarecedora para quem está acompanhando a gente. E a gente espera, quem sabe, a gente se encontre no próximo momento para a gente poder fazer aqui um diálogo bem mais longo, trazendo, quem sabe o cliente aqui, conversando com ele lá no stand. Vai ser um prazer para a gente. Eu que agradeço, Hamilton, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da história da Garage 7, do mercado de veículos, nesse podcast fantástico, né, que é o Perspectiva. E estamos disponíveis sempre, bater esse papo legal, informar clientes. E aí, obviamente, mais na frente a gente pode conversar, porque eu tenho certeza que vai abrir para você, para mim, uma grande oportunidade. A gente está aqui sempre para esclarecer e desmistificar esse mercado do que é a comercialização de veículos. Excelente, então. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até o presente momento. Corre no feirão, que vai até domingo. Você vai ser muito bem recebido, né, por todos os estandes que aqui estão. E eu volto numa próxima oportunidade. Lembrando que quarta-feira tem podcast ao vivo com mais um convidado que eu vou divulgar para vocês, é um cerimonialista, depois eu falar a respeito, tá? Acompanhe nossas histórias e todas as informações que a gente falou aqui, você vai encontrar na descrição desse vídeo da Garage 7, a gente vai marcar eles e aí você vai ter a oportunidade de conhecer. Mas corre no feirão que aproveita que vai ser uma oportunidade de ouro para você. Valeu, até a próxima, tchau!